Olá, eu sou Maria Kleinig, criadora e administradora do canal Alzheimer com Amor. Eu criei esse canal por uma experiência própria que eu tive com a minha sogra. Convivi com ela os últimos 14 anos, sendo que tudo começou de uma forma muito suave, o estado de demência. Ela não teve Alzheimer. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vejo muitas dúvidas e um desespero muito grande de quem está chegando. É desesperador mesmo, porque nos últimos 2 anos, né, ela faleceu faz 1 ano, e nos últimos 2 anos a doença se acelerou. E quando se acelerou, eu fui em busca de resposta. Descobri que entre os médicos, neurologistas, psiquiatras, existe uma contradição muito grande. Por quê? Não existe nenhum exame concreto que diga que a pessoa tem Alzheimer. O Alzheimer só poderá ser diagnosticado com sim ou com não após a morte da pessoa, porque tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer um exame no cérebro da pessoa. Hoje existem já especulações várias, mas o que normalmente os médicos fazem? Eles trabalham por exclusão. Então, se não tem nenhuma outra doença que leve à demência, então é Alzheimer. No exame da ressonância magnética, acusa a parte do cérebro que está comprometida. Mas ela serve como parâmetro porque se ela não tem nenhuma outra doença, se ela não teve um AVC, se ela não tem nenhum outro problema que tenha comprometido o cérebro, então o médico diagnostica como Alzheimer. Por que eu estou dando essa explicação? O que tem de bom e de ruim em ser ou não ser o Alzheimer? O Alzheimer, ele desenvolve uma demência, que é uma confusão mental, que é esquecimento, só que dentro do Alzheimer tem outras características que nas outras demências não aparecem. Então, por exemplo, né, no próprio grupo a gente ouve os relatos de agressividade, de perder a noção de fazer xixi, de fazer cocô, sei de relatos onde a pessoa não sabe mais aonde que é o banheiro, não tem mais noção de nada, ela perde a noção de tudo. Nas outras demências, a pessoa fica esquecida, atrapalhada, poderá sim esquecer uma pessoa ou outra, mas aquela que está sempre próxima dela, que ela tem um carinho, ela não vai esquecer. E ela não perde 100% de todos os hábitos. Ela fica assim com um quadro de manias, mas ainda dá para se conviver. O Alzheimer, ele é muito agressivo, né? A pessoa quer bater, a pessoa perde todos os parâmetros, perde todas as noções. Nas outras demências, ela vai se atrapalhando aos poucos, né? Mas não necessariamente chega a esse quadro. Na minha experiência, o que eu aprendi com sendo Alzheimer ou não sendo Alzheimer? No caso da minha sogra, ela tinha hidrocefalia. Hidrocefalia é um líquido no cérebro que cria uma pressão e também causa demência. Então, quando a pessoa começa a ficar desorientada, esquecida, a primeira coisa é infecções, ver quadro infeccioso, porque pode dar alucinação,
pode dar problemas de confusão mental. Então, primeiro tem que excluir todo tipo de infecção, tem que excluir qualquer outro tipo de problema cerebral. Normalmente, quando ocorre um trauma, seja psicológico ou um AVC, um acidente, a pessoa, deste fato, desencadeia uma demência. Poderá ou não se transformar em Alzheimer. Teve uma médica que eu acabei consultando na época da minha sogra, que ela deixou dito uma coisa muito interessante. Que o Alzheimer não dá em pessoa com 90 anos, por exemplo. Aos 90 anos é demência da idade. Que o Alzheimer propriamente dito, ele se manifesta mais cedo. Que aquilo que se apresenta depois dos 80, 85 anos é um outro quadro de demência. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente se falava muito que fulano era esclerosado. O esclerosado era o nome que se dava para quem hoje tem Alzheimer. Então, começa a fazer confusão, se fulano já está esclerosado. Hoje a gente fala e o alemão está chegando perto, não é isso? Então, de acordo com os sintomas do Alzheimer tem um leque bastante amplo e no momento que você entra, o tratamento é praticamente o mesmo, os remédios são praticamente os mesmos. Então os médicos facilitam o entendimento dizendo é Alzheimer. Os neurologistas e os endócrinos são mais criteriosos. Eles vão dizer demência. Demência da idade, é um começo de demência, a demência vai se aprimorando, o cérebro vai murchando, os neurônios não fazem mais sinapses, que é a comunicação entre eles. Então as memórias a longo prazo, aquilo que ela vivia na infância, ela vai lembrar perfeitamente. Mas tudo que é recente, não existe mais como guardar, porque os caminhos cerebrais, eles estão corrompidos. Para entender um pouco melhor, vamos fazer uma imaginação. Como é que funciona o nosso cérebro e por que falam que quanto mais estudo, quanto mais você usar o cérebro, tipo palavras cruzadas, você vai ampliando a tua capacidade de memória e vai diminuindo as possibilidades de esquecimento. Funciona de seguinte forma, o que é neurônio e sinapses. Sinapses são caminhos, pontes, mas essas pontes não estão aqui uma grudada na outra, mas existem espaços entre os neurônios. Sinapses são pulos que se dá sobre essas pontes. Então, a grosso modo, você mora numa cidade e você sabe que existem vários caminhos para você daí sair da sua cidade para ir para uma outra cidade. Aí dentro desses caminhos existem o como ir, de avião, de carro, de bicicleta, de moto, né? Então você conhece as várias possibilidades. Essas várias possibilidades são os caminhos, são os neurônios e as formas que você vai juntando no cérebro para encontrar o mesmo conteúdo. Então vamos imaginar, eu moro na Praia Grande e faço uma imaginação para ir para São Paulo. Tem a Bandeirantes, tem a Anchieta, né? Tem aqui para o outro lado a BR-116, tem vários caminhos para me chegar em São Paulo. Eu posso ir de carro, posso ir de moto, posso ir de helicóptero, posso ir de avião. São as várias possibilidades que eu tenho para chegar lá. Vamos supor que uma dessas estradas esteja interrompida, eu ainda consigo chegar lá pelos outros caminhos. É assim que funciona o nosso cérebro. Quanto mais opções nós desenvolvemos no nosso cérebro, com palavras cruzadas, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente formula perguntas e respostas, mais caminhos nós vamos ampliando para chegar lá no conteúdo. Quando a nossa linguagem é muito curta, quando a nossa linguagem ela é muito limitada,
nós não conhecemos esses vários caminhos, eu só conheço um só. No momento que ele é interrompido, eu não tenho mais acesso. Então, se eu conhecer só um caminho daqui para São Paulo, e eu imaginar que esse caminho está interrompido, na minha cabeça eu não chego lá nunca mais. E como a minha limitação é grande, eu nem questiono a possibilidade de ir de avião, ou de helicóptero, ou nada. Acabou, eu não lembro. Então, por isso o exercício de escutar música, de relembrar, sabe? Fazer exercício de desenho, criar uma situação, principalmente quem está no início do esquecimento, desenvolver atividades que requeiram raciocínio. Eu lembro que eu fazia uma atividade de pegar uma mala de fotografias e eu não dizia o nome para minha sogra. Eu disse: você lembra de fulano? Ah, lembro. Como é o nome dela? E ficava buscando e eu dava dicas. Ela é parente de fulana, lembra? Ah, é. Ah, então. E o nome dela começa com a letra tal, para procurar com que ela busque o nome. Isso é claro que a gente faz até uma fase, né? Depois disso já não funciona mais. Mas enquanto você puder brincar com memórias gostosas que todos os nossos doentes têm, vai acalmar, vai tranquilizar. Histórias que conheçam do tempo de antigamente, que é claro que quem conviveu, os idosos contam e repetem muitas histórias. Peguem todas essas histórias repetidas e guardem, porque essas histórias vão te ajudar a trazer momentos de tranquilidade, principalmente em algum momento que você precise que a pessoa te ajude. Então, por exemplo, quando a minha sogra não queria tomar banho, eu lembrava que ela contava que a mãe dela, ela se utilizava de gírias para que ninguém entendesse o que era uma calcinha, que ninguém entendesse a intimidade. Então eu usava essa linguagem que ela tinha para conversar com ela. E ela ria, ela disse assim: como que você lembra dessas histórias? Porque as histórias eram dela, mas eu fazia de conta que eram nossas. Então ela ria e ia cedendo e ia fazendo tudo aquilo que era necessário. Então, é utilizar as palavras que eles usavam antes de ficarem doentes e devolver para eles essa mesma linguagem, porque essa linguagem é familiar para eles. E nós temos que levar, quanto mais coisas familiares, mais tranquilidade eles vão sentir. Lembrando que dos motivos da agressividade deles é a falta de controle. Imagine você começar a não lembrar o que você fez ontem. Você não sabe, você não reconhece mais a sua casa. Por que eles dizem que querem ir embora? Porque essa casa que estão morando, eles não reconhecem. Não importa se estão ou não na casa deles. Eles não reconhecem. Eles querem voltar, sabe para onde? Para a casa que a memória deles ainda está guardada lá na infância. Essa casa não existe mais, mas na cabeça deles é a única casa que existe e eles querem voltar para essa. E mesmo que ela exista, se voltar lá, eles não vão reconhecer. Porque a memória deles não consegue mais juntar o que eles têm de memória com o momento presente. Então, contar historinhas e tratá-los como doentes, mas não o doente pobre coitado. Não é esse sentido. O que eu vejo assim, a gente sim poderá se irritar se nós acharmos que eles são normais e querer que eles tenham uma atitude normal. Então eu não aceito que a minha mãe não me responda, que a minha mãe não me entenda. Eu não aceito. Aí eu me irrito. Quem que é o doente aqui? A pessoa que não lembra ou eu que não estou entendendo? É para refletir.
Por que que eu preciso aceitar ou não aceitar? Eu não preciso nada disso. Se eu estou numa condição de cuidadora, me foi confiada pelo cosmos, provavelmente me foi confiada em vidas passadas, no plano espiritual, por Deus, não importa a sua crença, me foi confiado cuidar dessa pessoa. Ponto. Eu tenho que cuidar. Como que eu vou cuidar? Tratar com dignidade e respeito a doença. A pessoa não faz o que faz porque ela quer fazer, porque é premeditado a fazer, porque é de propósito. Se eu me revolto com uma situação, eu estou julgando a pessoa doente como se estivesse fazendo de propósito, um desaforo para mim. Não é mesmo? Então, se nós enxergarmos, o grande exercício é esse, enxerga a pessoa e o que ela está fazendo não é ela que está fazendo, é a doença dela que está fazendo. É a doença dela que está fazendo isso com você, não é ela. Então tenha piedade, misericórdia, compaixão. Trate ela com muito amor. Mesmo que ela esteja fazendo as piores coisas possíveis, cante, desvie o assunto, pergunte uma coisa nada a ver com a situação, se ela está irritada com você, com alguma coisa, assim, mãe, lembra de tal coisa? Mostra uma outra coisa, mostra uma fotografia, quebra aquele momento e coloque numa nova situação. Porque como eles têm memória curta, eles nem vão lembrar do que estavam fazendo há 5 minutos atrás. Então é você que tem que ter essa habilidade de quebrar aquele momento que não é legal. À noite não quer dormir? Caminhe pela casa, ligue a televisão, converse, distraia. Precisa dormir durante o dia junto com ela? Durma durante o dia junto com ela. É a forma de você ficar em paz. Viaje junto. Viaje junto naquilo que ela está falando. É verdade, é verdade. Ah, porque eu esqueci. Eu sempre repetia. Minha sogra tinha 95 anos. Digo, imagina, se eu tenho 54 e esqueço, imagina a senhora com 95. Não tem como guardar 95 anos de memória. É muitos anos vividos. Tem que esquecer mesmo. A melhor coisa é esquecer. Não tem problema. Eu empresto a minha cabeça para a senhora lembrar. E assim a gente ia brincando, a gente ia levando, dando risada. E eu acredito que eu fiz o melhor. Às vezes eu me pego pensando que eu poderia ter feito mais. Mas a nossa condição de saúde física e emocional depende muito do nosso entendimento com a doença. E separar a pessoa da doença. Espero ter ajudado. Quero que todos nesse grupo se sintam acolhidos. Eu criei esse grupo porque nós precisamos trocar figurinhas, sim. Desabafos todos são bem aceitos, mas dentro do desabafo, sempre vamos buscar o que eu posso melhorar em mim, que estou cuidadora, para melhorar o meu desgaste, né, não ser maior. Então eu preciso de uma contrapartida. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E se você está sozinha cuidando, busque ajuda. Se você tem mais irmãos, todos têm que colaborar. Não podem ficar fisicamente junto, então que contribua financeiramente para você colocar alguém para cuidar. Você precisa de recursos. Procure uma assistente social, procure recursos. Você não é responsável sozinha. Se uma mãe teve 7 filhos, os 7 filhos são responsáveis sim. Se você acha que você tem mais aptidão para cuidar, por isso que tocou a você a cuidar, tudo bem. Você é privilegiada, você é escolhida. Mas ainda assim, procure recursos. Todos os familiares têm que ajudar financeiramente,
Você não pode ficar sozinha 24 horas. A questão de ficar acordada à noite é complicado porque o desgaste é muito grande. Então você precisa de uma cuidadora, neste caso, para ficar durante o dia, pelo menos para você poder dormir algumas horas, poder sair em algum momento para poder se recompor. Certo? Beijos a todos no coração, a todos os nossos doentes, que sejam bem cuidados, bem amados, porque a lição que eles nos dão é enorme. A lição é de amor incondicional, paciência infinita e amor genuíno. E eles merecem, porque eles também são vítimas dessa doença. Ninguém escolhe ficar doente, não é verdade? Se sintam acolhidos. Beijos no coração.